Bom dia, meus irmãos. Estou fazendo esse pequeno vídeo hoje para falar sobre obsessões e também depressões. Antes, eu vou ler aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 18 e capítulo 5, duas falas de Jesus que Mateus escreveu. No capítulo 18, item 15 de 21 a 22, Jesus diz o seguinte: Se vosso irmão pecou contra vós, ide exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E no capítulo 5, reconciliai-vos com os adversários. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Jesus diz o seguinte: Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estás com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Meus irmãos, veja bem, Jesus diz que nós devemos nos reconciliar com o vosso adversário, enquanto estamos com ele no caminho. Que adversário é esse? Que caminho é esse? O adversário são aqueles amigos que se tornam inimigos ou familiares complicados, que vão causando pequenas desavenças entre nós e eles e nós. E que muitas vezes a gente guarda aquela raiva, aquele ódio dentro do nosso coração e não perdoamos. E isso aí muitas vezes a gente desencarna, ou seja, a gente morre e leva essa problemática lá para a vida além da vida, ou seja, quando a gente acorda na noite, além do túmulo, está com aquele ódio, com aquele rancor. E quando Jesus diz a Pedro, que Pedro indaga, mestre, é preciso perdoar quantas vezes? Quando uma pessoa me ofende, um irmão me ofende, são 7 vezes. Jesus usa uma potência. Ele diz: Não, Pedro, não te digo que são 7 vezes, diz assim, 70 vezes 7 vezes, que é 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70, 7 vezes, que dá um número incalculável. Ou seja, Jesus diz: Pedro, perdoa todas as vezes que alguém te ferir, que alguém te ofender, mostrando que é infinitas vezes que a gente tem que perdoar. Mas por que que Jesus fez essas duas falas tão sérias, tão importantes? Porque ele nos deu essa orientação para evitarmos que nós caíssemos amanhã em futuras obsessões, em futuros problemas, porque armazenamos dentro de nós e alimentamos aquilo ali dentro de nós e não perdoamos. Então nós temos que perdoar para tirar esse lixo de dentro de nós. Veja bem, não existe obsediado. O que é obsessão? Influência espiritual para com os homens e as mulheres. Allan Kardec, na pergunta 459, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, indaga aos imortais: os espíritos influenciam na vida do homem encarnado? A resposta dos espíritos: muito mais do que imaginar, é como que fossem teleguiados, ou seja, como fossem guiados por eles. Veja bem, é como que fossem guiados. Mas já vi cada coisa, os espíritos induzindo em bares, eu não vou a bar. Hoje em dia eu não vou a bar, eu fui quando era jovem, não vou a bar. Porque eu vejo os espíritos querem beber, ela induzindo. Tem um livro até que eu indico muito em minhas oratórias, uma pequena película, uma curta película que está no YouTube, é chamado Sozinho um Filme Espírita, que mostra como é que eles conseguem tirar, induzir para beber e retirar o álcool, o etílico da bebida. Então veja bem, não existe obsediado inocente. A primeira colocação. Existe a influência? Existe sim, que é uma influência que pode começar de uma forma simples, aí aumentando a chegar a uma subjugação, ou seja, quando o espírito começa a dominar aquele irmão, aquela irmã. Então é importante que a gente trabalhe os nossos irmãos dentro de casa.
Muitas depressões, meus irmãos, que levam ao suicídio, teria sido evitada sim, se a família tivesse levado também, além do médico, psiquiatra, psicólogo ou neurologista, tivesse também levado uma casa espírita, ou até uma igreja para fazer um tratamento espiritual. Vejamos bem. Mas o que é que os espíritos fazem? André Luiz, pela caneta do nobre apóstolo da mediunidade Chico Xavier, o médico espiritual André Luiz diz que os espíritos que obsedeu são verdadeiros vampiros. Ele faz até uma analogia com morcegos, que suga, os morcegos sugam o sangue. Os espíritos que querem fazer o mal, que querem se aproveitar daquelas energias, sugam energias, vitalidades. Então, olha o problema. Então, existe toda uma influenciação, sim, de desencarnado para encarnado. E tem outras, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, mas vamos trabalhar agora de desencarnado para encarnado, para se enquadrar com essa fala de Jesus. Reconciliai-vos com vossos adversários, enquanto estás com ele no caminho, ou seja, enquanto estamos caminhando com ele dentro da nossa casa, da nossa empresa, do nosso trabalho, da escola, das ruas. Aproveitamos essa oportunidade para se reconciliar, para que não sejamos entregues ao juiz, e o juiz entrega ao ministro da Justiça, e que ele nos prenda, nos encarcere, e que só vamos sair de lá enquanto paga o último centavo, ou seja, só vamos sair do sofrimento quando aprender a amar e perdoar. É a prisão que Jesus diz, a prisão do sofrimento. Deus não castiga ninguém, nós é que nos castigamos sozinhos. Então, essas obsessões, os espíritos, eles começam, eu digo assim muito em minhas palestras, em treinamentos mediúnicos, eles começam a fletar o ser que ele quer sugar, que ele quer obseder, ele começa a fletar. Se o ser vai caindo, ele vai ali se aproximando, e tudo, meus irmãos, é mental. Nós temos uma glândula, chama-se pineal, que está aqui mais ou menos no centro, que ela também chama-se epífise, que é a glândula que abre toda a questão da mediunidade. E é uma glândula que diz que é o terceiro olho, que dizem que é o terceiro olho. Então, essa glândula, ela liga corpo, espírito e mente, mente, corpo e espírito. E é através dessa glândula que esses irmãos começam a aproximar-se e começam a fletar e começam a iludirmos. E quantos não vão caindo, começa bebendo um copinho de cerveja e vai depois estar um homem totalmente alcoólatra. Quantos maridos não começam a machucar a mulher procurando outras, nem sabem que estão sendo vítimas. Vítimas não, porque não existe vítimas. Mas vítimas sim, porque terminam, são induzidos. Não existe inocência. Porque como é que acontecem as obsessões? Principalmente por dois motivos. Primeiro, dívidas. O obsediado de hoje pode ter sido o pai que rejeitou o filho ontem, a mãe que jogou o filho na lata do lixo ontem em vidas passadas. O pai que matou o filho que matou o pai. O cidadão que foi assaltado e matou o outro. Aquele outro muitas vezes vem se vibrar na mesma energia, que tudo é questão de vibração. É por isso que eu digo muito em oratórias, não existe obsediado inocente. Ele pode ser bonzinho agora, mas ontem nós cometemos crimes horríveis. Então, aquele que destruiu toda a fortuna de um sócio, eu atendi uma entidade espiritual em uma cabine mediúnica, que o espírito fazia mais de 300 anos que tentava encontrar aquele companheiro ali. Quando encontra, aí começa a desgraçar, destruir a vida dele, porque tem campo para trabalhar. E começa destruindo fortuna, começa destruindo tudo e lança, começa a aparecer doença. E quando a gente vai conversar com essa entidade, olha o que é que ela diz. Vocês estão defendendo ele? Você sabe o que foi que ele fez? Ele me matou, estuprou minha esposa, matou meus filhos e destruiu toda a minha fortuna, tomou conta da minha fazenda há mais de 300 anos. Imagina, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estás com ele no caminho. Olha que coisa. Quando não há perdão,
perpetua, essa encrenca perpetua. A gente mata um escorpião, um animal peçonhento, uma cobra venenosa, a gente acaba com o veneno. Mas o ser humano não acaba porque ele não morre. O que morre é o corpo físico, o espírito sobrevive. E muitas vezes essa raiva, esse ódio torna sua vingança lá no futuro. Então, para a gente, a doutrinão, um irmão desse necessita de muito tempo. Nós fomos atender uma moça médica, filha de uma família muito nobre aqui do estado do RN, e ela já estava numa situação, a gente nem vai fazer trabalhos mediúnicos dentro de casa, ninguém, mas houve um pedido, e juntamos 3 médicos, faz mais de 20 anos, e fomos atender essa irmã numa situação dificílima. Ela não comia nem bebia mais, a família estava colocando leite em lã de algodão na boca para ela conseguir sugar. 2 entidades, quando a gente chega lá, a gente ficou logo com vergonha porque era uma mansão. O carrinho que eu tinha na época, eu tinha até medo de arranhar um carro daquele, não tinha nem condição de pagar. Então, veja bem, e quando a gente chega lá, aquela moça deitada numa rede, 30 e poucos quilos de corpo humano, estava totalmente esquelética, caquética. E quando a gente observa, tem 2 entidades sugando as energias daquela menina, daquela moça ainda jovem, 32 anos, 30 e poucos anos. E quando a gente começa a falar de Jesus, eles colocam a mão no ouvido assim, não quer ouvir. E a gente começa a trabalhar. Foram vários e vários encontros até conseguir fazer com que eles baixassem, com que ela entrasse na vibração normal e que eles se afastassem para que fossem resgatados. E ela encaminhada para um hospital. Por que que a medicina não cura? Porque a medicina cura corpo, espírito, não. Então, o que é que nós temos que fazer quando encontrarmos uma pessoa passando por processos depressivos? Meus irmãos, a depressão é uma doença séria, seríssima, que muitas vezes 90% estão associados a obsessões. Temos que trabalhar esses irmãos. Não é frescura, não. É uma doença da alma. Vamos respeitar, vamos dar ombro para evitar uma possível morte através do suicídio. André Luiz diz que os espíritos sugam, vampirizam. Então a depressão, muitas vezes, é uma grande obsessão, já é uma subjugação, quando o espírito está definhando a pessoa. Começa a influenciar, chega ao ponto de destruir, da pessoa se autodestruir ou até cometer o suicídio voluntário através da forca, através de um tiro, através de tantas as outras mortes voluntárias. Então, meus amigos, meus irmãos, já assisti muitos documentários sobre serial killers, inclusive aquele maníaco do parque, ele diz, eu ouvia vozes. Todos os documentários de criminosos, de serial killers, ou mortes em série, que a gente for assistir, 95% a gente vai escutar eles dizendo que escutava vozes, mate, mate. Ela chegou, mate, ele chegou, mate. Não que é isso, meus irmãos, obsessões ferrenhas. Nós temos que ajudar tanto os encarnados, como também ajudar os desencarnados, porque esses irmãos, eles não são felizes quando fazem esse tipo de vampirismo. Não. Eles estão equivocados, eles merecem respeito, também estão doentes. Jesus disse que não veio para curar os sãs e os doentes. Quantas obsessões, subjugações Jesus não curou? Os relatos bíblicos, o menino lunático que caía no fogo, que caía na água, e que Jesus expulsa o espírito. E de aquele outro que Jesus expulsa uma legião de espíritos. Não é historinha da doutrina espírita, não. Não é historinha da orador espírita, não. É uma coisa que acontece direto com todos nós. Somos passíveis a sermos obsediados. Por isso que Jesus também diz, orai e vigiai, para que não caias nas tentações.
Mas que tentações são essas? As nossas próprias tentações, muitas vezes pelo nosso olho mau, pelos nossos vícios, nosso orgulho, vaidade, ambição, vícios desregrados no sexo, na droga, no álcool e todo tipo de vício. E a gente abre campo, abre uma porta para esses irmãos nos acompanhar. E eles dizem, aqui estou. E começa a induzir-nos ao mal. Então, meus irmãos, é necessário que a gente mude. Orai e vigiai. Quando vier, eu sempre costumo, em minhas oratórias, dizer, quando vier um som, uma ideia que não for do bem, não é de Jesus. Não pode ser de Jesus. Então eu me lembro de minha mãe dizer, quando vinha uma ideia mal, a gente rezar o Pai Nosso. Olha que arma profunda nossa mãe nos ensinava. Digo, nossa mãe, minha mãe, mais 11 irmãos. Ó, rezar o Pai Nosso. Então a gente muda de sintonia. Muda de sintonia. Quando vem uma coisa que não é do Evangelho, a gente muda de sintonia. A gente tem que mudar de sintonia para que a gente aprenda a viver. Voltando sobre aquela moça médica, quando a gente conseguiu fazer com que ela, depois de vários e vários encontros, não me lembro quantos, já faz muitos anos, que ela conseguiu, agora sim, ser tratada pela medicina física, a família perguntou a mim e a meus dois companheiros que nos acompanhavam, quanto era o tratamento? E eu respondi, é muito caro. Ame a vossa irmã. Entenda o sofrimento que ela tem passado. Ninguém perde mais de 30 quilos à toa. Abrace ela. Isso é o grande pagamento que você dá a nós e a você mesmo. Então, meus irmãos, as obsessões, elas começam de uma forma bem simples. E a gente, muitas vezes, começa vendo isso em nossos filhos, mais amizades. Aí o pai quer proibir logo, não, tem que conversar. Nosso esposo se desviando com pequenos vícios, quer proibir logo, quer brigar, não, tem que conversar. O Evangelho. Temos também um grande remédio dentro da nossa casa. Realizar o Evangelho em nosso lar. Trazer Jesus para dentro do nosso lar. Esse Evangelho, ele ilumina tanto a nossa casa, quanto também todas as casas vizinhas, nos protegendo de obsessões, não deixando entrar espíritos que vêm para tentar nos perturbar. Eu também dou uma orientação. Quando perceberdes que tem um irmão dentro da vossa casa, se vê ou se não vê, se consegue ver ou se só consegue sentir, diz assim, meu irmão, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Mesmo que seja um espírito que você note que ele é um espírito que veio prejudicar, que Deus te abençoe. Se meu irmão veio aqui para não me prejudicar ou prejudicar algum membro da minha família, que Deus te abençoe, meu irmão. Mas me perdoa, porque eu já consigo te perdoar. Me perdoa, que eu já consigo te perdoar. E se veio aqui, meu irmão, para tentar me ajudar ou ajudar minha família, que Deus te abençoe. Muito obrigado. E seja bem-vindo todas as vezes. Sempre abençoar. Quando a gente abençoa alguém, em nome de Jesus, de coração, ou em nome de Deus, de coração, a gente está emanando o que é de bom, o que é de melhor na gente. Então, meus irmãos, vamos dar atenção às depressões que muitas vezes estão ligadas às obsessões ferrenhas. E vamos cuidar desses irmãozinhos, filhas, irmãos, amigos, atender melhor, escutá-los, dar o ombro, não custa nada. E prece por eles, orar e vigiar para que não caímos em tentação. Então vamos amar. É o amor que nos deixa forte. Amar a todos. E muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.